Olá, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou dar dicas de como fazer o seu projeto de TCC. Já que você está aí, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like aqui no vídeo, seu comentário, compartilha com os amigos e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, as minhas redes, as da Fernanda e as do canal que vão aparecer aqui embaixo. Esse vídeo vai ser mais objetivo porque vão ser dicas práticas para você que está enfrentando o TCC ou vai daqui a pouco já começar a pensar no fatídico trabalho de conclusão de curso, na tal da monografia. O que eu preciso colocar nesse projeto? Meu Deus, ninguém me explica isso direito, meu professor me cobra um projeto, eu não sei fazer, qual que é meu tema, o que eu escolho? São muitas dúvidas, sim, e é um período final da graduação, você já está querendo trabalhar, você não aguenta mais a faculdade, você já está doido para ganhar dinheiro, para ficar livre de todo mundo, sair de casa, às vezes não, mas, bom, em geral o TCC é esse ponto de inflexão que representa justamente o fim da sua faculdade. Então eu vou fazer o seguinte, eu sei que é um período complicado, que muita gente tem problema para definir o que colocar no seu projeto, então eu vou dar algumas dicas relacionando os itens necessários que podem variar um pouquinho de faculdade para faculdade, de professor para professor, dependendo da disciplina. Então, claro, adapta para de acordo com aquilo que é cobrado na sua faculdade, onde você estuda, tá bom? O primeiro, gente, parece óbvio, mas eu tenho que falar. A primeira definição que você tem que fazer é do seu tema. Sim, seu tema. O tema também pode ser chamado de objeto de pesquisa, ou seja, o que eu vou estudar. Então, eu vou sempre colocar 3 perguntinhas quando a gente falar dos itens relacionados ao TCC, que é o que, por quê e como. E a primeira parte que a gente vai tentar responder é o que. O que eu vou pesquisar? E aí está relacionado diretamente à questão do tema. Gente, ajuda para escolher o tema. Não é fácil realmente, depende de uma série de fatores, depende da disponibilidade de fontes, de professor para orientar. Não é das tarefas mais simples, pode parecer, mas não é. Sabe por quê? O que você tem que pesar para escolher o seu tema? Primeira coisa, muito simples, você gosta daquilo que você está se propondo a pesquisar? Se você não gosta, meu caro, larga a mão. Troca, muda, não vai rolar. Sério, quando a gente não pesquisa o que a gente gosta, não funciona. Pensa que você vai ter que ficar um ano lendo e escrevendo sobre o mesmo tema. E às vezes, quando a gente faz algo que a gente gosta, já é maçante e cansa. Agora imagina fazer algo que você não gosta. Por isso que a gente fala, quem termina a faculdade é porque gostou mesmo, porque realmente é complicado, a mesma coisa vale para o mestrado, para o doutorado. Tem que gostar muito do que está pesquisando, porque senão não vai rolar. Vai ficar um trabalho mal feito ou às vezes a pessoa vai largar pela metade no meio do caminho. Então pensa o seguinte, o que eu gosto? Lista tudo, pode fazer um brainstorming mesmo, lista vários itens, se perde completamente, lista tudo que você puder. A partir disso, você se pergunta assim, o que é plausível? O que dá para eu fazer? O que está dentro das minhas possibilidades? Analíticas, metodológicas, ou seja, eu quero pesquisar a política externa do Uzbequistão de 1890 a 2015. Tá bom, interessante, mas assim, você tem bibliografia para isso? Você tem acesso a documentos desse tipo? Você sabe ler a língua que é falada lá? Tem que começar a pensar nessas questões, tem que ser prático, tá? Outra coisa, não pode ficar querendo fazer coisas megalomaníacas, não pode querer abraçar o mundo, meu Deus, eu vou fazer uma análise da política externa brasileira, da fundação do país até hoje, contrastando todos os princípios e valores e tudo que foi feito em termos de política externa. Não, você não vai. Nem que você esteja fazendo doutorado, você vai conseguir fazer isso. É impossível. Vai precisar de muito tempo, vai precisar de muita fonte, de muita pesquisa. É um trabalho muito grande. Nesse aspecto, então, não dá. Ou seja, tem que ser prático de novo. Foca no presidente, foca num período específico. Vem para um período mais recente, onde as fontes estão mais disponíveis, tem muita gente escrevendo sobre o assunto. Tem que ser prático, não tem jeito, não adianta, vou revolucionar. Não, você não vai. Vou te contar uma historinha. Na graduação, uma professora minha, que eu amo, que é a Suzelei, uma professora minha do mestrado, doutorado, sempre falou assim, até o mestrado você tem que contar uma historinha. E eu concordo 100% com ela. Nesse primeiro momento da graduação, o que a gente está querendo entender, principalmente a gente que é professor, participa de banca e orienta alunos, é se você sabe minimamente escrever um trabalho do começo ao fim. Você sabe fazer uma pesquisa rápida, sabe juntar fontes, usar uma determinada teoria, fazer uma análise mínima, né, sobre um determinado tema. Então não é para inventar roda, não é para criar algo totalmente do zero, por exemplo. Então evitem, tá? Sejam muito práticos na questão do tema. O que eu gosto, o que é possível, o que é plausível e o que eu vou minimamente ficar satisfeito em fazer, que vai me dar algum tipo de prazer.
Pode ser que você não consiga achar, não gosto de nada. Então, tenta ser mais prático no sentido da empiria. Com o que eu quero trabalhar? Essa é outra pergunta que pode me ajudar nesse aspecto, né? O que pode me ajudar a chegar na profissão, na carreira que eu quero? Isso também pode te ajudar a definir seu tema. Continuando a responder o que, a gente vai falar do problema de pesquisa ou pergunta de partida. Depende muito da faculdade, onde você está. Mas a lógica é a mesma. O que eu quero responder? Qual a pergunta que está me guiando aqui? Não adianta, eu quero falar sobre tal coisa. Beleza, esse é seu tema, seu objeto de pesquisa. Mas o que você quer responder em relação a esse tema? Então eu quero pesquisar sobre a política externa dos Estados Unidos no governo Bush. Tá bem, mas você quer responder o quê? Você quer responder se essa política externa foi X ou Y, se ela foi mais isolacionista, intervencionista? Quais são os critérios, né? Então qual é a pergunta que você quer responder? Essa pergunta é muito importante, que ela vai guiar o seu estudo. É a partir dali que você vai tentar buscar, inclusive, criar uma hipótese. Eu nem coloquei a hipótese aqui, porque em geral na graduação ela não é obrigatória. Que seria uma mini resposta, né? Seria uma alternativa de resposta à pergunta que é colocada. Por exemplo, o governo de George W. Bush representou uma inflexão em termos de intervencionismo americano? Uma pergunta. Uma hipótese. Sim, esse governo representou uma inflexão em termos de intervencionismo em função de um grupo chamado neoconservador que ocupou o governo junto do presidente. Percebe? Dá pra gente já responder, já indicar para onde vai a nossa pesquisa. Então a pergunta de partida é importante por isso. Ela vai minimamente nos mostrar para onde a gente deve ir, o que a gente deve responder. E aí a mesma dica que eu estava lendo, não faça uma pergunta de partida completamente ampla, aberta. Tá? Essas coisas conversam muito no projeto. O projeto tem que conversar completamente entre si. A gente vai retomar essas questões. Então, a sua pergunta ela tem que estar diretamente ligada ao seu tema e, portanto, tem que estar ligada a um aspecto temporal, fechadinho, a um país ou uma região mais ou menos delimitado. Menos é mais, lembre-se disso. Essa frase eu sempre falo para meus orientandos, ela é muito importante. Menos é mais. Quanto mais você delimita, mais fácil fica para você pesquisar. Então, se você quer um pouquinho de facilidade, se você quer facilitar a sua vida em um período que é tão complicado, pensa nisso. Diminui seu trabalho. Outro o que a gente tem que responder é objetivo geral. O objetivo geral está muito ligado também ao tema e à pergunta de partida, ao problema de pesquisa. Porque o objetivo geral é justamente isso. O que eu quero fazer? Bom, seguindo o exemplo que eu dei, eu poderia colocar, quero analisar a política externa do governo George W. Bush. Pronto, até aí está mais ou menos delimitado. Dá para colocar um pouquinho mais até, né? A partir da discussão entre intervencionismo e isolacionismo. Pronto, delimitou ainda mais um pouquinho, colocou mais uma questão do tema. Pronto, o objetivo geral é esse. O objetivo geral não pode ser completamente fora daquilo que você está propondo inicialmente. Por isso ele é quase uma repetição, né? Fica muito parecido. E é assim mesmo, tá tudo bem. Tá? O que vai diferenciar, na verdade, os detalhes da sua pesquisa, as coisas que você vai fazer ao longo do processo, está nos objetivos específicos, ou também chamados de secundários. Então a gente pode chamar o objetivo geral de objetivo primário, /geral, e os outros são secundários /específicos. Os objetivos específicos são muito importantes e eles têm uma conexão direta com a metodologia de que eu vou falar lá na frente. Os específicos, eles são às vezes condições sine qua non para conseguir chegar ao objetivo geral. Por exemplo, são às vezes elementos que não estão óbvios, que não são colocados de uma maneira muito clara inicialmente a partir do objetivo geral ou do tema, mas que sem os quais eu não consigo chegar num resultado adequado. Ou seja, são outros aspectos que eu devo abordar na minha pesquisa, mas que não estão claros, não são óbvios. Nem para mim que estou pesquisando, nem para quem possivelmente vai entender o meu objeto. Então eu preciso colocar outros elementos, elencar outras coisas que eu preciso fazer, ou seja, quais são meus outros objetivos secundários, não é o primário é o mais geral. O que eu preciso entender dentro dessa pesquisa, e aí não tem jeito de saber os objetivos específicos sem dar uma pesquisada antes, sem começar a ler sobre o tema, para poder chegar de fato naquela resposta. Bom, o que causa isso tudo? Os específicos vão te ajudar nisso. Agora nós vamos responder por quê. E por que está ligado ao item chamado justificativa. Justificativa já está o nome indicando, né? O que justifica o seu trabalho? Qual a relevância do seu trabalho? O que ele vai agregar para a área do conhecimento na qual você está inserida? Se você está nas relações internacionais, por exemplo, o que vai alterar dentro das RI? Ah, eu quero fazer um trabalho sobre meio ambiente. Beleza, o que você pode fazer então? Buscar quem fala de meio ambiente. Para mostrar que eles estão falando que a questão é importante, para mostrar que já tem gente apontando para a necessidade de mais pesquisa sobre meio ambiente. Percebe? Você vai criar sua justificativa não porque meu tema é legal, é importante e o mundo quer falar sobre isso. Não! Isso é um senso comum. Nunca parta do senso comum.
A justificativa tem que partir de uma premissa bibliográfica, da literatura sobre o tema, tem que resgatar, portanto, as pessoas que falam sobre aquele assunto. Ou seja, a justificativa é o momento de você contextualizar a sua questão, mostrar onde é debatido, por quem, os principais nomes, qual é o status dessa discussão hoje em dia, para mostrar que é um tema relevante, que é importante para as relações internacionais e para a ciência no geral. A justificativa é muito importante porque ela apresenta também a sua capacidade de buscar as referências mais importantes dessa temática, principalmente as referências mais atuais. Então preste muita atenção na justificativa, que para construir uma justificativa você precisa ler muito. Tem que haver uma leitura mínima, tem que buscar essas referências, não dá para escrever uma justificativa do nada, simplesmente da sua cabeça, tá? Isso não existe. Depois a gente vai para o como. O como pode partir primeiro de um marco teórico, mas em geral tem muita pesquisa de TCC que não pede um marco teórico num projeto. O que seria um marco teórico? É qual a teoria que vai me ajudar a embasar a minha pesquisa, ou seja, quais são os referenciais teóricos, os conceitos, aquilo que é proposto por um determinado autor que vai me ajudar a chegar naquele objetivo geral que eu coloquei. Então, um marco teórico nada mais é do que a discussão teórica sobre uma temática. Por exemplo, se a gente vai falar de realismo, a gente pode falar, vou fazer uma discussão a partir do neorrealismo ofensivo. Então, imagina-se que você tem que abordar o que o Mearsheimer fala sobre isso. Né, sobre as capacidades, sobre a questão do revisionismo dos estados, da anarquia do sistema, ganhos relativos, entre várias outras coisas. Então, se você vai falar de construtivismo, imagina-se que você tem que falar do Alexander Wendt, do Nicholas Onuf, do Adler, entre outros autores, para mostrar que você sabe sobre a temática e sobre a teoria, que você sabe, portanto, entender os conceitos e aplicá-los. Então, o marco teórico, às vezes, não é exigido, tá? Mas se exigir, é basicamente a construção teórica do seu argumento. E aí a parte que eu considero mais importante de um projeto, sem a qual não existe bom projeto, que responde como também, que é a metodologia. Ou seja, como eu vou fazer o projeto que eu estou apresentando, como eu vou buscar as informações, de onde elas vêm, como eu vou lidar com os dados que eu busco juntar nesse processo. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre metodologia, em relação às fontes. A gente pode buscar fontes primárias e secundárias para fazer nosso projeto, nossa pesquisa, nosso TCC, o que quer que seja. As fontes primárias estão ligadas a documentos oficiais, estão ligados a discursos, são em geral documentos que vêm diretamente da fonte, que não passou por nenhuma análise posterior, que ninguém fez uma análise e portanto eu estou lendo a partir daquela análise, que veio diretamente de alguém enunciando ou de alguém publicando algo e eu sou a primeira pessoa a fazer aquela análise. Claro, não significa que outras pessoas já não tenham feito isso, mas significa que você vai fazer a sua análise direta, sem intermédio de ninguém, por isso fonte primária. É uma análise primária, sem interferência de outras análises. E aí, em geral, você tem que falar se você vai usar essas fontes primárias, quais, discurso, documentos oficiais, por exemplo, resoluções da ONU, coisas afins, onde elas estão disponíveis, tá? Isso é muito importante, e se estão disponíveis. E outra coisa, se não estiver disponível na língua que você sabe ler, então já era, você não vai conseguir usar essa fonte. Não é simples assim, vou mandar traduzir. Como? Google Translator? Eu acho que pode dar um trabalhinho, melhor não. E tem as fontes secundárias. Fontes secundárias são o oposto da primária, igual eu falei. Que óbvio, ridículo. É justamente a lógica de que você está buscando a bibliografia de pessoas que já falaram sobre o seu tema para te dar uma base, para ajudar a construir seu argumento. Ou seja, quem fala sobre política externa brasileira? Se meu trabalho é sobre política externa brasileira, eu tenho que ir atrás dessas pessoas, dos livros, dos artigos científicos. Então, basicamente, fonte secundária é isso. É tudo que é produzido sobre um tema que vem a partir de outra leitura. Alguém já fez essa leitura e você quer usar daquela leitura para embasar o seu argumento. De novo, tem que falar de onde vêm as fontes secundárias que você pretende usar. Livros? Ok. Acervo físico? De onde? Acervo online? De onde você tem acesso? Mesma coisa com artigos científicos. Quais bases de dados? A sua universidade tem acesso? Se não, você vai poder usar uma que é livre, a Cielo, por exemplo. Tem que deixar tudo isso claro. Outra coisa importante. A gente, quando fala de método, né, de como fazer a pesquisa, em geral a gente tem dois tipos, que são as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas. As pesquisas quantitativas envolvem, em geral, estatísticas, questões mais numéricas, envolvem, em geral, portanto, uma questão mais de cálculo, se aproxima muito das ciências exatas, né? Algum tipo de programação, por exemplo. E, em geral, as ciências humanas até usam métodos quantitativos, mas eles tendem a vir junto dos métodos qualitativos, é o que a gente fala de quanti-quali. Porque os métodos qualitativos são, em geral, aquelas formas que a gente já aborda desde o começo da faculdade,
quer construir um argumento, quer explorar um determinado tema, quer analisar esse tema. E a gente pode analisar de várias formas, por exemplo, comparando, usando análise do discurso, análise de conteúdo. Tem várias formas de analisar alguma coisa, né? Você tem que buscar aquela que mais convém dentro do seu tema. E aí, portanto, você pode usar o não variáveis, determinar o que é uma variável independente, qual que é a sua variável dependente, se existem variáveis intervenientes nesse processo, delimitar as categorias analíticas que você busca entender. E aí, gente, não tem jeito. Se você não explicar tintim por tintim o que você pretende fazer no seu projeto, não é uma boa metodologia. Ou seja, a gente volta para o que eu falei lá dos objetivos secundários. Lembra que eu falei que tinha relação com metodologia? Tem sim, sabe por quê? É a hora de você mostrar como você vai fazer aquilo que você se propôs nos objetivos secundários. Se você falou, vou analisar um determinado grupo de interesse a partir da documentação que eles emitem sobre a política externa. Beleza, é a hora de você colocar lá na metodologia a etapa X diz respeito a uma busca por documentos em determinada organização, ou então eu vou buscar fazer entrevistas com determinadas pessoas que são pessoas-chave na minha temática para construir o argumento delas em relação a um determinado tema. Percebe? Eu vou usar as fontes primárias, por exemplo, documentos e discursos, para analisá-los. Eu preciso falar como que eu vou analisá-los. Além disso, se eu for buscar entender como certas pessoas agem, eu posso fazer entrevistas com elas, eu posso fazer um gráfico, eu posso buscar construir estatísticas nesse sentido, mas eu tenho que mostrar como eu vou fazer isso. Não adianta só falar, vou fazer isso. Não. Fala que vai fazer e mostra como você vai fazer. Qual a metodologia, qual método de fato está empregado ali. Né? Por isso que a gente fala, o método quantitativo, tá bom, mas quais? O método qualitativo, tudo bem. Quais? Exploratório? Comparativo? Depende. Histórico, por exemplo, que a gente costuma usar bastante. Você vai fazer uma análise a partir de uma certa teoria, então pronto, ó, já te ajuda bastante. Porque as teorias em geral têm métodos. E se você não explora o método da teoria também aqui, conectando com o seu tema, vai ficar um pouco sem sentido. Ou seja, você apresentou os conceitos ali no marco teórico, apresenta agora qual que é o método. O que aquela teoria empreende em termos de análise? Ou seja, como que ela pega os conceitos e coloca em termos práticos? Como é que eu posso juntar essas duas coisas? É hora de colocar isso no método. Por isso a metodologia é tão importante. Por fim, tem lugares que pedem, tem outros que não, que é o cronograma. É muito simples, você vai fazer uma tabela, literalmente, em que num dos lados você vai colocar o tempo que você tem para fazer, dividindo em meses ou em bimestres e coisas assim, e do outro lado você coloca as etapas. E aí em cada etapa você junta com um determinado período e coloca um xizinho. Por exemplo, levantamento bibliográfico, análise de dados, entrevistas, confecção do primeiro capítulo e assim por diante. E vai montando então uma tabela que faça sentido para mostrar o passo a passo da sua pesquisa. Bom, pessoal, é um tema muito legal, eu adoro metodologia, eu sempre gostei, fui monitor de métodos e técnicas de pesquisas lá na PUC Minas, quando eu era estudante de Relações Internacionais. Na faculdade mesmo, eu gosto, enquanto professor, de pedir um projeto para os meus alunos de política comparada, que eu acho que é uma forma interessante de se aplicar determinados conceitos, certos conhecimentos. E óbvio, né, fazer o TCC, eu adorei fazer meu TCC, perdi cabelo, fiquei insano, mas eu adorei fazer meu TCC, gostei muito de fazer meu mestrado, doutorado, e envolve muito essa questão da pesquisa, né, de construir a ciência. E você não pode fazer ciência a partir do nada, você tem que ter método, por isso que a gente fala que o projeto é tão importante. Além disso, pessoal, foca no projeto, porque no momento em que você estiver perdido no seu TCC, você volta para ele. Você pensa assim, não, peraí, o que eu quis fazer? Eu quis fazer isso, e eu falei que eu precisava fazer esse objetivo secundário desse jeito. Fechou, pronto. Tô perdido? Volta pro projeto, que lá você vai encontrar o que você precisa fazer, o que você fez e o que falta fazer. Então o projeto é muito importante, não faz ele de qualquer jeito, tá certo? Para não ficar um vídeo muito mais extenso do que já está, eu tive que ser mais sucinto na explicação de determinadas questões, eu só apresentei de uma maneira mais geral como é que se constrói um projeto, mas eu espero muito que isso tenha ajudado vocês e a gente espera também ajudar. Manda pra gente quando você tiver uma dúvida. Tá bom? Ah, uma coisa que eu esqueci. Eu vou mandar um salve pro meu primo, Pedro Rivadavia, que mora lá em Divinópolis e que pediu: Lucas, manda um salve pra mim. Pepe, salve pra você. Um abraço, saudade, viu, querido? A gente se vê em breve. Tchau pra vocês.